Eu acho que nós entramos ao vivo. Hum, nós estamos ao vivo, eu acredito. Mas Sim, aí a então gravação sim. fica depois, lá na página, e eu vou entrar para ver depois e a gente compartilha, porque chega, na verdade, eu acho que é a gravação do que o ao vivo, né? Tem que anunciar antes para a gente conseguir depois entrar ao vivo para ter seguidores ao vivo, também por causa da hora, né? Boa Uhum. noite a todas e a todos. Meu nome é Antônio de Leon. Estou hoje com o Luiz Henrique Soares. Nós somos do livro, fazemos parte, né, dos autores e autoras do livro Corpos em Trânsito. Eu sou organizador junto com o professor Aguinaldo Rodrigues Gomes, que é professor da UFMS de Aquidauana, e o Luiz Henrique, que está aqui comigo agora. Ele é doutorando em letras lá no IBIUS da Unesp de Rio Preto, sendo orientado pela professora Cláudia Nigro. Nós estamos aqui para convidá-los e convidá-las para uma sessão de streamings que nós vamos fazer ao vivo, de transmissões, lives, como muitos estão chamando, para debater os capítulos, as pesquisas atuais de cada uma, né, de cada um, e o que deu origem também ao que está na nossa coletânea. A pedidos de algumas pessoas, a gente decidiu chamar quem pudesse participar desses encontros, né, virtuais, aproveitando esse momento um pouco frágil que nós estamos passando, né, muito difícil, e a partir de nossas casas, para fazer essas atividades online. Então, a gente vai seguir com uma série de transmissões ao vivo, cada dia com uma pessoa, né, que está no livro, até fecharmos todo o ciclo, né, de debates propostos de acordo com o conteúdo do livro e de quem tem a disponibilidade, né, que está no livro, de participar. Vamos começar essa semana, o planejamento é este. Convidei o Luiz Henrique para poder me acompanhar nessa transmissão convite, e que eu já tinha falado também com o Aguinaldo, com a professora Cláudia, e os dois provavelmente serão os primeiros, eu acredito, espero, a debater em conjunto aqui pelo StreamYard, junto com o Facebook, né, conectado pela página Corpos em Trânsito, acerca do capítulo deles. Então, eu vou passar a palavra para o Luiz para fazer só uma pequena introdução, e aí fica o nosso convite para vocês acompanharem o nosso debate a partir desta próxima semana. E lembrando que junho é a comemoração, né, do orgulho LGBTQI. Muito obrigado, Luiz, por ter aceitado nesse horário fazer essa pequena transmissão de convite. E mesmo que seja breve, mas a gente pode já dar uns spoilers, né, do que virá. Passo a palavra então para você. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos e a todas que estão assistindo a gente, seja lá a hora que for, mas estão vendo a gente. Aproveito já inicialmente para te agradecer pelo convite e participar dessa coletânea. Para quem pesquisa, é uma oportunidade gigantesca. Para quem pesquisa gênero, é uma oportunidade gigantesca de ler outras pessoas e fazer parte de um conjunto, né, de um grupo, se sentir pertencido, né, a um grupo. Isso Uhum. é muito interessante, e não só por questões de currículo, mas por outras questões inúmeras, né, de Sim. debate, enfim. Formar uma Acho rede que também, né, Luiz? sim, Que sim. o livro. Ultimamente a gente tem acreditado bastante nisso, né? Nessa possibilidade da gente criar redes, conexões e reforçar essas conexões. Reforçar conexões ainda mais nesse tempo. Ai, que lindíssimo. Ainda mais nesse Ficou tempo, muito né? legal. O Facebook, Nesse só tempo. te cortando um momento, me desculpa, mas eu lembrei agora. Todas as vezes que eu fui compartilhar anúncios pagos no Facebook, não sei se eu cheguei a comentar com vocês, eu falei com o Gilmar, né, nosso editor, o Facebook me censurava por causa das imagens, Sim. que foi concebida, né, pelo um trabalho em conjunto entre mim e a designer, né, que projetou, que é a Bárbara Macedo, lá de BH. Ah, legal.
maravilhosa, a diagramação do livro também está muito incrível, que foi o Daniel Rebouças, que trabalha já há muito tempo com a Devires, mas o Facebook censurou, assim como o Instagram também censurou nossos anúncios pagos. Para o Gilmar conseguir fazer pelo que eu conversei com ele pela, como chama? É, a loja Queer Livros, ele teve que tirar, isso aqui ficou tudo preto, ele tirou a imagem. Se você vê no Instagram um anúncio, não tem a imagem. Uhum. Mas Eu eu lembrei que eu postei, tava com o livro aqui. eu postei a foto do livro e o Instagram ainda não me barrou, não. Uhum. Não sei. Uma vez ele me Não, barrou. foi só o anúncio pago, porque circula, né? É por isso. Uhum, sim. É por isso. Uma vez eu postei uma foto do álbum da Karina Burr, Uhum. Selvática, que ela tá com os seios assim, e tipo, ficou um tempão. Tipo, 2 anos depois, 3 anos depois, recebi uma mensagem que a foto tinha sido denunciada e foi Nossa. excluída. Eu falei, eu amo tanto. Enfim. Aconteceu uma é, coisa parecida comigo também. Muito tempo atrás. De uma foto do Sex. Mas era bem explícita. do livro, você disse? Do Do livro? livro, aquela foto que ela tá pedindo carona. Eu postei, me denunciaram. Eu tava na graduação ainda, lá em Mato Grosso. Me denunciaram. Foi lá de Mato Grosso que me denunciaram lá de Rondonópolis. Aí eu fiquei sem usar o Facebook, eu lembro na época era bem um tempo maior do que é hoje, aí eu fiquei acho que Uhum. 4 ou 5 dias sem poder usar por causa de uma denúncia de uma pessoa. Aí eu refiz o Facebook depois de um tempo, postei a mesma foto, tá lá até hoje. Se você entrar nos meus álbuns, você vai ver. Sem Ai, censura. essa gente Tá lá, mas eu amada. fiz um post imenso. Essa gente mal amada do caralho, meu Deus. Mal amada, É, conservadora. e é isso que a gente tá conversando, né? Uhum. A possibilidade da gente criar essas conexões mesmo e acho que esse conjunto de lives que vai acontecer nos próximos dias vão nos mostrar as possibilidades que a gente precisa criar nesses novos tempos para a gente poder reforçar as nossas conexões, né? Como o Antônio já falou, comecei agora o doutorado em letras, né, aqui no IBI, no IBIUS de São José do Rio Preto, ou na UNESP de São José do Rio Preto. Meu mestrado, inicialmente, foi sobre personagens travestis no romance contemporâneo brasileiro. Então, eu trabalhei, basicamente, as representações de personagens, mas não tinha me atentado até então à ideia de autoria trans, né, de produção Uhum. literária trans, né? E isso foi me incomodando durante todo o percurso, chegando até a defesa, que teve participação da Amara Moira. Então, todo o processo de pesquisa, de construção do trabalho também deixou esses frutos de questionamento, né? Que também esse artigo eu e a Cláudia publicamos no livro é um fruto também desses questionamentos, como se diz, desses desvios durante a pesquisa, né, e dessas inquietações durante a pesquisa, porque a literatura brasileira, agora já entrando no nosso capítulo, ela, ela é bastante, ela é marcadamente masculina, masculinista, heterossexual, cisgênera, né? E, e quando você pensa sobre experiências trans na literatura, a gente não consegue pensar nas obras produzidas por pessoas trans. Uhum. Porque me parece que todo esse processo de escrita dessas pessoas está ancorado num processo histórico de apagamento, né? Então, quando eu me encontro com a obra da Ruth Pinho, né, alguns textos, alguns autores dizem, por exemplo, que ela é a primeira autora trans, a primeira mulher trans a publicar um livro no Brasil. Se ela não foi a primeira, ela foi uma das primeiras, né? E a importância que a obra dela tem, né, de, de configuração, de identidade, e o processo também de flagrar um certo momento histórico, né?
que se confunde o momento histórico com a própria produção dela subjetiva como mulher trans, né? Isso é interessante observar, né? E é justamente isso que a gente trata nesse capítulo, né? Que se chama Ódio à Engenharia Textual Transvestigênero, uma leitura de liberdade ainda que profana de Ruth Pino. Eu adoro o Esse título do livro dela. a Rude, os títulos dela são maravilhosos, né? Uhum. E é justamente essa intenção nossa que surge durante o processo de pesquisa do mestrado, que é esse processo mesmo de resgatar certas obras, certos autores e autoras, e é um projeto de resgate mesmo, e revisar essas obras, ler pela primeira vez, né? Revisar o Uhum. que não foi lido, né? Basicamente seria isso. Ler e resenhar e pensar numa como que se constrói essa como se diz uma não seria um campo literário trans, mas uma história literária trans no Brasil, sabe? Eu acho que é isso que essas obras nos mostram, sabe? Que há uma construção. O trabalho da Mara Moira, por exemplo, é um trabalho de resgate e de processo de marcar um lugar, sabe? Uhum. Dessas obras historicamente e politicamente também, o quanto elas importam para a gente entender a nossa sociedade, a forma como determinadas ideias sobre gênero, sobre sexualidade, sobre comportamento são configuradas nos textos, como que essas obras nos incomoda para a gente entender como a sociedade brasileira ela é transfóbica e ela faz questão de dizer claramente e abertamente que ela é transfóbica, né? Em Liberdade ainda que profana, a gente tem inúmeros processos históricos ali, acontecimentos históricos também, que atravessam a escrita da Rude, né? É tanto o processo de construção subjetiva dela, quanto a ditadura militar. E essas coisas se confundem, porque a ideia da Rude é justamente estar inserida nesse processo, mas também repensá-lo, sabe? Ela sabe que ela estava Uhum. inserida, mas ela precisa repensá-lo, repensar esse processo sempre. E o que acontece é que uma coisa que fica muito evidente nesse livro Liberdade Ainda que Profunda da Rude é que as travestis e pessoas trans, as travestis principalmente, não eram perseguidas apenas na ditadura militar, né? A ditadura militar foi apenas um motivo para elas serem perseguidas ainda mais. Uhum. Né? Era apenas um mote para elas serem perseguidas ainda mais. Então, agora tinha uma justificativa para que elas fossem perseguidas, né? E a Rude vai flagrando todo esse processo. E também tem a própria ideia da gente resgatar esses processos de resistência e de perseguições às pessoas travestis, pessoas trans e travestis, na época da ditadura, né? Me parece que Uhum. há uma história a ser escrita, né? A ser O revista. professor Fábio Lopes, Fábio Henrique Lopes, que escreveu um capítulo para a coletânea, ele também vai participar dessas sessões, né, das transmissões ao vivo que a gente vai fazer sobre a coletânea. Ele Uhum, escreveu um capítulo com o orientando dele, o Paulo Vitor, Paulo Vitor Guedes, que é sobre a amizade, né, a vida e a amizade de Suzy Parker com Ieda Brown lá no Rio. E, uhum, claro, essas temporalidades múltiplas, né, tanto do pré-ditadura quanto durante ditadura e pós-ditadura também, já no processo do final dos anos 80 para os anos 90, vão fazer parte da formação da artística delas e também formação pessoal, né, individual de cada uma, se constituindo como sujeitas históricas, né, daquele período de formação artística, é, digamos, de uma nova fase do teatro nacional para essas sujeitas, né, sujeitas trans e travestis, transexualidades, né, no caso de sujeitas transgêneros,
E é interessante porque eles vão trazer justamente essas questões das múltiplas temporalidades, né, para falar desses corpos e das performances delas, não só a questão artística, mas também é, o engajamento da vida delas com o seu próprio tempo. Mas para além disso, para além dessa pesquisa que os dois trazem aqui no livro, deixa eu pegar o título, tá na mesma sessão que o seu texto com a Cláudia. Para além disso, o Fábio ele tem feito uma pesquisa, eu acho que a pesquisa dele ainda está em curso, como bolsista produtividade do CNPq, sobre as travestilidades, né, as transgeneridades durante a ditadura militar e a perseguição a essas sujeitas, que tem tem grupos, né, da historiografia, de historiadores que pesquisam sobre as chamadas homossexualidades, né, e claro, dentro do que eles chamam de homossexualidades, eles vão colocar essas. É uma questão de conceito histórico, né, historiográfico, para quem não conhece, por causa de identidade, como que é a construção dessa identidade trans, já como nós conhecemos hoje, e que naquele período era. Isso está bem. Foi muito citado, inclusive bem pontuado, no livro Ditadura e Homossexualidade, do James Green, com o professor Renan Quinalha. Lá tem o porquê que eles chamam, né, o livro de homossexualidades, e eles vão colocar as experiências tanto de gênero quanto de práticas sexuais e de identidades sexuais como homossexualidades, justamente por causa Uhum. de um problema que poderia ser, né, considerado anacrônico, talvez. Eu leio dessa forma, mas tem sim um debate aí falando que tem que ser debatido de uma outra forma e, claro, classificado essas experiências trans como transexualidades mesmo, como Uhum. travestilidades, como transgeneridades. Eu gosto desse uso inclusive você mesmo que me indicou, né, quando a gente estava corrigindo um dos textos aqui do livro, se é que você se Uhum. recorda, sobre o conceito de transgeneridade. E, inclusive, com a ajuda do Agnaldo, a gente trabalhou muito com o texto da Letícia Lans, né, que é Uhum. absolutamente maravilhosa. Que foi convidada para o livro, mas infelizmente não teve tempo dela produzir e poder participar. Bom, o título do texto do Fábio com o Paulo Vitor aqui no livro é Suzy Parker e Eda Brown, Amizade, Modos de Existência e Invenções de Si, que não por acaso vem logo depois do seu, na ordem. Sim. Gata, acho que esse são processos esses questionamentos também que se colocam para a gente, Uhum, né? Que também tem a ideia, quando a gente encara essas obras, é justamente se colocar numa posição, né? Basicamente é o que essas obras nos colocam, né? Para você se colocar numa posição, porque esse tempo, o nosso tempo, pede uma uhum. posição de leitura, uma posição política, né? Então, não se pode fugir das responsabilidades políticas, né? E acho que durante esse processo de escrita do texto, o que ficou bastante claro para mim foi que é impossível a gente classificar tentar entender essas obras uh, num único viés. Por exemplo, Uhum, é o único viés autobiográfico, é o único possível para a gente poder entender essas obras. Não necessariamente. Há inúmeras possibilidades de entendimento dessas obras. O que acontece é que, e aqui eu faço uma relação, por exemplo, com obras de autoras negras, as pessoas, alguns autores digam, mas geralmente a produção negra é autobiográfica, tem muita produção autobiográfica. O que eu acabo vendo na questão da autoria trans é que quando a autoria cisgênera, se assim por dizer, né, ela não passa por questões que a autoria trans passa. Então, o que acontece é que as questões em torno do fazer literário, do fazer da escrita literária, elas vão girar em torno de si mesma,
Porque a própria ideia de um escritor branco, cisgênero, que mora no Leblon, que Hum, preocupações de vida ele vai ter, né? Sobre vida, né? É, é como se fosse, por exemplo, você ler a, a, as obras da Carolina Maria de Jesus e as obras da Clarice, né? São mundos distintos, é, que, que elaboram emergências distintas, né? As uhum, personagens da Clarice são mulheres brancas, nos seus apartamentos, casas e com preocupações bastante intimistas, assim, sabe? Não que a Clarice seja só esse intimismo, né? Mas, mas o otimismo da Clarice também é social, de alguma forma. uhum, Mas na Carolina, isso já é muito mais latente, sabe? Essa, esse instinto de sobrevivência é muito mais latente, sabe? É muito mais urgente, me parece, sabe? Então, são essas ideias que eu tenho pensado, assim, como que a, a, as autobiografias trans, elas mostram urgências, né? Elas demonstram urgências, né? Demonstram urgências, acho que é nesse, nesse sentido. sim. Bom, a gente vai ter muito mais tempo para debater, né, junto com a Cláudia, sobre a pesquisa, né, que deu origem à sua, também, né, à sua dissertação, que foi defendida recentemente com a presença da Mara Moira na sua banca. O capítulo que a gente está discutindo aqui, que você trouxe um pouquinho, né, para esse convite, para as pessoas acompanharem essas sessões de lives que a gente vai fazer sobre o livro com as autoras e os autores. E também a Cláudia pode apresentar outras coisas que ela tem envolvida. A Cláudia está envolvida com muitos grupos lá na Unesp, né, lá no IBILS em Uhum, Rio Preto. Aí em Rio Preto, né, que você está em Rio Preto. uhum, É, e é na formação de uma rede de solidariedade. Quando eu conversei com ela ano passado, ela me disse isso, eu achei absolutamente fascinante. uhum, É, bom, eu espero que sejam muito frutíferas as nossas conversas. Te agradeço demais por ter aceitado fazer esse convite junto comigo aqui, para chamar as pessoas, né, para acompanharem as próximas transmissões. Então, espero que você e a Cláudia sejam os primeiros, né, desse debate, essa mesa redonda online que a gente vai fazer. Bom, pessoal, é isso. Convidamos todo mundo, então, para acompanhar nossas transmissões ao vivo sobre o livro. Cada dia vai ser um autor e uma autora diferente. Esperamos que a gente consiga fazer o máximo, né, de participação das pessoas que estão no livro, para debater. Então, boa noite a todo mundo. Bom dia, boa tarde, se você estiver vendo isso do futuro. uhum. Não sei o horário, a internet possibilita isso, né? E, bom, esperamos que os debates sejam muito frutíferos, tanto para a gente que está fazendo, que eu acho incrível poder ter essa dinâmica, né, Luiz? Sim. Quanto para quem assiste, eu tenho aprendido muito com essa. Gente, é uma tonelada de lives que tem tido. Eu tenho aprendido tanto, eu tenho que fichar, pego um caderninho sabe? YouTube, eu fico com, sei lá, 4, 5 abas abertas do YouTube. Isso é muito frutífero, eu acho, desse ponto de vista de interação, né? Uhum, Online, virtual, de uma rede de conhecimento. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido. Obrigado, Luiz, por ter participado nesse horário. uhum, E vamos compartilhando, né, para chamar as pessoas, porque também podemos conectar, né, e responder questões. sim. Então, Nesse até mais, momento, gente. é a nossas, as nossas possibilidades de. A gente precisa encontrar Uhum. possibilidades de conexões, né? É Sim, isso que a gente precisa para fazer. sanar justamente esses vazios, né? Sim, Ou essas visibilidades que causam, porque às vezes a gente está gritando, mas tampam os ouvidos, né, para não ouvir. Porque sim. voz sempre tivemos. Eu vejo dessa forma. Tudo bem? Você quer falar mais alguma coisa, Maria Luísa? Não, 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 só quero convidar todos os seguidores da Uhum, página, né, as pessoas que se interessam pelos temas, sim. que é para acompanhar os debates, né? Vai ser um conjunto de lives, né? Uma em cada dia, né? É. Conversando com os autores dos artigos presentes no livro. E é isso. Até mais, gente. Obrigado, Luiz. Tchau. Obrigadão.